jardineiros e jardineiras. Espero que todos estejam bem, né? E prontos para mais um bate-papo. Hoje, escolhi falar um pouquinho sobre saúde mental. Vendo-se que é um assunto que eu escutei muito esses dias, de várias formas, né? O porquê fazer terapia, como escolher um terapeuta, qual essa importância. Então, eu resolvi pensar sobre isso, né? Sobre o ponto de vista espiritual, mas também sobre o ponto de vista físico, né? De nós, seres que estamos na matéria, que estamos encarnados, que estamos cuidando de todo o nosso processo evolutivo. Não esquecendo, né? Sempre falamos sobre isso. Nós não somos matérias, nós somos espíritos. Mas, neste momento, somos espíritos encarnados. Mas muitas vezes a gente se confunde e acha que é matéria, né? Isso é bem comum, né? E fora daqueles que, por N razões, sequer acreditam em espiritismo ou em espiritualidade como um todo. O texto que eu escolhi para o nosso bate-papo de hoje está, né, no livro Vinho de Luz, ditado por Emmanuel e psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. É o item 29. Guardemos o coração. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1.8. Urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolimento. Podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. O homem de coração dobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Se possui belo corpo, dá-se em via de regra aos excessos destruidores. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos perde o tempo em desespero inútil. No prazer é incontido, na dor é revoltado. Quando livre, oprime os irmãos e escraviza-os. Quando subalterno, perturba os semelhantes e insinua a indisciplina. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que influi incessantemente de cima. Ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno, para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Bom, eu escolhi esse texto para que a gente pense um pouquinho que sim, estamos no mundo de provas e expiações. Eu acredito mais que ninguém duvide disso. Porém, a espiritualidade sempre nos diz o quê? Né? Que as provas, as dificuldades são uma alavanca, né? Elas nos ajudam, é a escada, né? É o trampolim para acessarmos o que há de melhor em nós. Mas eu gosto da parte do texto que ele nos deixa muito claro. Em todas as situações, nós, bonitinho que somos, arrumamos desculpas, né? Se eu tenho muito, né? Se eu tenho fartura, se eu tenho dinheiro, se eu tenho poder aquisitivo melhor, muito provavelmente eu uso isso de uma forma desregrada. Muitas vezes sequer penso em caridade, ajudar alguém, nada. Às vezes o sentimento de egoísmo fala muito mais alto, né? Tantas vezes vemos pessoas que têm tão pouco fazer muito pelos seus semelhantes. E aqueles que têm muito não faz nada. E esse é um ponto. Mas normalmente essas pessoas também não estão felizes, né?
Aquele que tem pouco e entra nesse processo de revolta, se revolta porque tem pouco. E aí a gente se esquece que esse não é o ponto, né? O texto fala da beleza ou da falta dessa suposta beleza, né? Que hoje eu acredito e creio que muita gente também já entende isso, que beleza é muito subjetiva, né? Você tá aí me assistindo e pode falar assim, ai, como a Tati é bonita, e o outro pode olhar e falar assim, nossa, como a Tati é feia, e tudo bem. O importante também nunca é como o outro nos vê e como nós nos vemos. E olhando por este ângulo, assim, de como nós nos vemos, entra a questão saúde mental. Como estamos cuidando da nossa saúde mental? Tem aqueles, né, como eu iniciei, que acreditam em terapia, busca por esses profissionais, né? Eu, porventura, sou uma dessas, acredito muito, já faço terapia há algum tempo, e para mim, me faz muito bem, né? Esses amigos, porque o terapeuta acaba se tornando, sim, um amigo querido, nos faz perceber o que nós não estamos percebendo. E o mais importante, né, nos faz perceber que o problema não é o outro, o problema somos nós. Como nós deixamos este outro nos afetar? De que forma, de que maneira, por quê? E esse é o ponto essencial da gente entender, né? A espiritualidade já nos diz há algum tempo que muitos de nós, ao desencarnamos com essas pendências emocionais que não conseguimos resolver aqui. E não resolvemos por quê? Né? Se vivemos neste século, que é um século de informações, né? Olha nós aqui usando a tecnologia para esse bate-papo. Né? Tem livros que eu gosto muito, e vou deixar aqui também como uma dica de leitura. Um se chama Reforma Íntima Sem Martírios e o outro Escutando os Sentimentos, né? Ditado pelo espírito de Hermance Folks, né? E psicografado por Vanderlei Oliveira. Não sei se essa é a pronúncia correta, né? O meu francês deve estar muito enferrujado, tipo, né? Uma reencarnação passada. Mas enfim, né? Se vocês jogarem aí na internet, vocês vão encontrar esses livros. E Hermance nos fala que o século XXI é o século das emoções, né? É o século para a gente estar curando as nossas feridas emocionais e nos libertando de muitas outras questões que também tangem as emoções, né? Trazer equilíbrio, trazer autoconhecimento, né? Para quem está aí na minha faixa etária, né, que assistiu os Smurfs, quis andar na nave da Xuxa, a gente sabe muito bem que, vamos jogar uns 20 anos ou até um pouco mais, a gente escutava muito os adultos, né, as pessoas mais velhas falando, fulano foi para terapia é coisa de doido. E hoje a gente já entende que terapia é para não ficar doido, né? Eu tenho uma amiga muito querida que uma vez ela falou sabiamente, né? Terapia é para as pessoas que têm coragem. É para quem já construiu a coragem de olhar para dentro, de olhar para suas imperfeições, mas também de buscar amor, né? No livro Reforma Íntima Sem Martírios, o próprio nome já diz isso, né? A doutrina espírita nos convida às nossas reformas íntimas, nossas reformas morais, a nos reformarmos como um todo, né? E essas reformas não são fáceis, porque a gente tem que entender a si, né? Não adianta não tem receita de bolo, né? O que dá certo para mim, provavelmente não dê certo para você, porque você vai ter que encontrar o seu caminho. E isso, meus queridos, não é um processo fácil. O que eu mais percebo conversando com outras pessoas, que o que mais falta em nós é autoconhecimento. A gente não se conhece. E a gente não se conhece porque a gente tem medo, né? Nós queremos atingir perfeição, mesmo já entendendo que perfeito é Deus. Então, quando a gente percebe que a gente também erra, como todo mundo que está aqui caminhando nesse planeta redondinho, a gente se frustra, a gente se condena, a gente se maltrata. Muitas vezes conseguimos ter este olhar
carinhoso com o outro. Ah, gente, todo mundo erra, é assim mesmo. Mas às vezes não conseguimos ter conosco. E este profissional, né, conhecido por terapeuta, ele também nos ajuda muito nesses processos de olhar para dentro, mas de olhar com carinho. Tem um dizer que fala, né, a gente durante a vida, a gente vai engolindo tanto sapo que o nosso estômago vira brejo. E em algum momento da nossa existência, o nosso próprio corpo físico vai nos cobrar isso. Porque aí a gente fala, vem as doenças no campo físico. Mas a doença muitas vezes não começou aqui dentro, ela começou aqui. A nossa mente foi adoecendo de tantas formas, em tantas situações, e situações que negligenciamos. Não porque somos ruins conosco, não é isso. Porque às vezes, né, aqui na matéria, a vida nos pede o quê? Constância. A gente não pode parar, a gente não pode piscar. Não pode, você tem que seguir, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que construir. Aí a gente não respira, a gente não para sequer para olhar o que nos doeu. E a gente vai engolindo tudo. Mas em algum momento a gente vai ter que pôr para fora. E aquela velha história, quem não faz pelo amor, faz pela dor. Porque já está aí, é científico, as doenças psicossomáticas existem. Né? A gente fala hoje em depressão, em síndrome do pânico e em tantas outras doenças que agem, que elas surgem de fundo emocional. E aí a gente não pode esquecer que quando a gente desencarnar, as coisas não vão sumir simplesmente. Desapareceu, desencarnei, meus problemas todos sumiram, né, nesse processo de desencarne. Não, o que está doendo seguirá doendo comigo e vai ser necessário tratar ali na transitoriedade, ali no plano espiritual. Mas pensando que estamos aqui na matéria para aprender, para evoluir, não vamos deixar para depois. Vamos buscar essa melhora hoje, agora. Vamos olhar para as nossas dores com carinho, né? Com condições de evoluir, de melhorar. Olhar para essas dores, olhar para essa angústia, olhar para essa ansiedade que é tão comum aqui ao século XXI. Quem não tem crise de ansiedade? Vamos olhar para isso. Vamos buscar tratamento. E quando eu falo tratamento, é sim tratamento físico, é tratamento espiritual. Uma coisa não desacopla da outra. A gente precisa falar, a gente precisa ouvir. E a gente precisa querer falar e querer ouvir. Querer se curar, né? Querer. E essa cura não é essa cura que a gente entende assim, né? Eu tô gripado, eu vou ali, eu vou tomar um remédio, pronto, eu sarei. Não é esse processo. É um processo de entender as dores e também aprender a viver com elas. Porque muitas delas não vão desaparecer do dia para a noite. Mas a gente aprende a se entender, a se compreender e as coisas vão deixando de ter aquele peso. Né? A gente consegue trazer um pouco mais de leveza à nossa existência, né? Eu sempre falo, por exemplo, quando eu me torno espírita, a minha vida não ficou mais fácil. Pelo contrário, tem uns momentos aí que eu falo, opa, galera, dá uma segurada, porque é difícil. Mas aos poucos, com o entendimento tanto da doutrina quanto das terapias, eu vou conseguindo levar sem perder o réu primário, isso é muito importante, né? E como dizia um querido amigo, né, além de não perder o réu primário porque eu estou aqui da matéria, né, eu também não levo ao desencarne de um inimigo, porque quando ele está preso no corpo físico, tá mais fácil, você liberta ele, pode ser complicado também. Então, brincadeiras à parte, vamos olhar com carinho para a nossa saúde mental, né? A Organização Mundial da Saúde já nos diz, saúde, para ser completa, ela tem que ser física e mental. E eu até acrescento física, mental e espiritual. Porque quem está bem,
vibra de uma forma mais elevada e se conecta com mais facilidade aos espíritos de luz, de amor, que nos cercam carinhosamente o tempo todo. Então, meus queridos, vamos olhar para a gente com mais amor. Vamos olhar para os sinais que o nosso espírito está dando, né? Que a nossa alma nos conta, que a nossa mente nos diz. Vamos nos ouvir e entender que se não tá bem, se não tá legal, é hora de parar, é hora de respirar, é hora de se cuidar, para aí sim seguir e seguir com alegria. Eu tô lendo um livro muito interessante que eu tô gostando muito, não terminei ainda e provavelmente eu volto a falar deles aqui com vocês, né, daqui para frente, que se chama Psiquiatria Iluminada, né, as contribuições de André Luiz, né, pelas psicografias de Chico Xavier, né, os organizadores do livro é Paulo Rogério Dalla e Carlos Eduardo Scioli. Também é um livro que vale a pena estar sendo lido, né, dentro da doutrina tem muitos outros livros que nos traz essa questão de saúde emocional, de bem-estar emocional. Então, assim, a gente cuida do corpo físico? Sim. É importante praticar atividade física, é importante manter uma boa alimentação. Isso tudo é muito importante, não deixem de fazer. Você que não faz, vai lá, vai dar uma caminhada aí no parque ou na rua. Você que gosta de academia, continue. Você que não gosta, tente. Porque cuidado físico é muito importante. Esse veículo aqui é importante. Mas não se esqueçam também de olhar para dentro, né? Não se esqueça desse tripé: saúde física, emocional e espiritual. Vamos sempre nos olhar com carinho. Então, meus amores, hoje é mais ou menos isso. Muito provavelmente a gente volte a falar sobre esse assunto, né? Porque ele não se esgota aqui. É algo muito sério. Se você conhece alguém que está passando por alguma dessas doenças emocionais, ajude-o a procurar uma ajuda especializada, porque é preciso, né? A doutrina espírita nunca se desvincula da ciência, né? Não existe médicos na Terra à toa, a ciência, a medicina não evolui tanto à toa. Então não vamos nos esquecer disso. E se é você que está assistindo e você que não está bem, lembre-se, não tem por que sofrer sozinho. Busque ajuda. Mais uma vez, eu agradeço a companhia de todos. Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, né? Para o momento que você estiver assistindo. Mais uma vez, eu sempre peço, tragam contribuições de tema para os nossos bate-papos. E que a luz de Maria, a luz do nosso grande amigo Jesus Cristo, siga sempre com vocês. Obrigada.